sonhada transformação cultural não é algo fácil, uma vez que ela exige de nós mudança de pensamento e de comportamento diante do mundo e diante de tudo o que nos cerca. Entretanto, quando mudanças culturais acontecem, já não somos mais os mesmos, porque nós nos transformamos e passamos a atuar de forma mais consciente e cidadã. No Brasil, um país continental e multicultural, algumas mudanças são necessárias e precisam ser enfrentadas e olhadas de frente, se nós quisermos realmente formar uma nação democrática, equitativa, igualitária, fortalecida nas diferenças e autônoma. A autonomia é essencial para uma nação. A conquista pela educação étnico-racial em todo o contexto escolar e, por consequência, nas comunidades. Sim, porque ela reflete nas comunidades. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam as comunidades. Mudanças inicialmente implementadas em legislação e de outra forma não aconteceria, começam a gerar resultados de uma luta que é das mais longas da história. No mundo todo, desde o primeiro escravizado, há resistência. Houve resistência. No processo histórico do Brasil, o movimento negro protagoniza importantes embates e debates, entre eles a Revolta de Malês de 1835, ocorrida em Salvador, a Revolta da Chibata em 1910 e no Rio de Janeiro, a Marcha dos Zumbis dos Palmares contra o racismo e por cidadania, que ocorreu em 1995 em Brasília, também conhecida como a Marcha para Brasília. Nesta ocasião, foi entregue ao presidente da República, que na época era Fernando Henrique Cardoso, uma pauta com várias reivindicações, e entre elas a inclusão dos conteúdos de histórias sobre a África, a história afro-brasileira e sobre a cultura afro-brasileira. Embora a gente tenha esses momentos de embate como referências e marcos emblemáticos, é necessário, é importante a gente lembrar e registrar que essa luta acontece todos os dias em cada canto desse país. E não tem sido uma luta fácil. Somente no ano de 2003 é que se teve uma lei regulamentando e oficializando a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. E em 2008 foi complementada com a inclusão de história e cultura indígena nos currículos. Infelizmente, a legislação não necessariamente nos libertou da segregação e do racismo no Brasil. É importante compreender também que a educação das relações étnico-raciais para as relações étnico-raciais não se trata somente de uma política de temática étnica, mas sim de uma política para uma educação étnico-social, que visa a transformação social. Tenho certeza que essas mudanças de pensamento e de comportamento virão pela mão da educação. Daí a necessidade do envolvimento de todos os grupos sociais. Afinal, estamos falando de uma política de nação, a nação brasileira, que é diversa e que é multicultural. É por isso que as atividades alusivas ao 20 de novembro são tão necessárias. E não se trata, naturalmente, de defender que se fale sobre racismo somente em 20 de novembro. Obviamente que não, porque educação se faz todos os dias e sociedade se transforma todos os dias. Felizmente, temos visto grande parte das redes de educação e secretarias de cultura com atividades educativas e atividades culturais, porque a educação não é só aquela da sala de aula, e momentos de diálogo e de reflexão. Ações especiais que trazem à luz ideias, ações e mudanças acerca da diversidade que, queiram ou não, e nas suas múltiplas especificidades, constituem a base da cultura deste país. Diferentes contextos que trazem para o debate contribuições e conhecimentos sobre a história e a cultura local e regional. São células vitais de um organismo vivo e pulsante chamado sociedade brasileira. Apesar da maioria da população brasileira ser negra,
e parda, ainda impera no Brasil, no nosso imaginário étnico-racial, um imaginário romântico e idílico, bastante ultrapassado, aliás, que prioriza e valoriza principalmente as raízes europeias da nossa cultura. Não que elas não sejam importantes, não se trata disso. O que torna isso um problema é quando este imaginário trabalha em detrimento das culturas indígenas e afro-brasileiras, que infelizmente já são bastante invisibilizadas. É sempre importante lembrar que o DNA do brasileiro é composto por essa multiplicidade étnica e não existe cultura mais ou menos importante. Existem culturas e as diferentes culturas compõem o que é o Brasil. A educação para as relações étnico-raciais não refere apenas à inserção de conteúdos nos currículos. É preciso abrir a escola de forma que a diversidade seja o eixo norteador, atenda não só o que determina a lei e o campo teórico, mas que fomente mudanças de concepções e promova uma descolonização epistemológica e nos paradigmas educacionais. Portanto, precisamos considerar a diversidade de forma ampla para além das questões étnicas, de currículo e além dos muros da escola, sempre contextualizados e relacionados à realidade das comunidades e muito necessário com a contemporaneidade, valorizando o passado, valorizando o pertencimento, a memória, a história, mas sem se manter preso a ele, porque vivemos na contemporaneidade e temos uma responsabilidade com o futuro deste país. É preciso abraçar a diversidade que nos liberta de conceitos e práticas preconceituosas e bastante ultrapassados para transformar a sociedade brasileira. No contexto de ocupação do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul, observamos desdobramentos bastante complexos, com variações entre as regiões do estado, retratos de um Brasil que ainda tateia para entender qual é, afinal, o seu lugar no mundo. E sim, temos muitas esquizofrenias a serem vencidas. Para exemplificar um pouquinho essa complexidade, se a gente revisitar as páginas do IFAM, do IFAI, por exemplo, a gente já consegue visualizar toda essa multiplicidade, apesar de que ainda precisamos avançar também nesses registros e no entendimento, mas acredito realmente que temos avançado em alguns aspectos. Para se ter uma ideia, muitos pensam que no Brasil só se fala português, mas nós temos mais de 250 línguas faladas em todo esse país. Inúmeras religiões, somos um país multilinguista e somos um país multirreligioso. Precisamos olhar para essas diversidades também, essas especificidades regionais, multiétnico, multicultural. Isso é Brasil. Nós precisamos buscar quem afinal somos, o que queremos, enquanto povo brasileiro. Como sociedade, temos muitas questões gritantes, resultantes então desse complexo processo histórico do país que precisamos trabalhar, que precisamos superar. E a educação tem sido a mão que tem levado muitas mudanças, mas ela sozinha não consegue fazer. Este é um desafio que precisa da participação de todos os brasileiros. E cada um de nós temos essa responsabilidade de contribuir nessa construção, neste processo. O 20 de novembro é também uma conquista dentro desse histórico, deste longo movimento de resistência, onde homens e mulheres protagonistas, inspirados em seus antepassados, técnicos, intelectuais, lideranças, artistas, políticos, pais, mães, irmãos, cujo preconceito e injustiça social negou-lhes as páginas dos livros e as suas próprias histórias. Que a cada 20 de novembro tenhamos mais conquistas a somar, apesar dos inúmeros desafios que temos que enfrentar, até que essas mudanças e transformações sejam efetivas
e representativas e presentes no nosso cotidiano. Parafraseando Paulo Freire, esperamos que permaneça a nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo onde seja menos difícil amar. Continuamos esperançando, lutando e trabalhando por dias melhores.